Olá, eu sou o professor Renato, eu leciono filosofia no IFMT e nesse vídeo eu trago 5 reflexões sobre o conceito de fake news. Esse vídeo ele foi prioritariamente pensado para os meus alunos e alunas do grupo de pesquisa Entre o Fato e o Fake, que estuda os conceitos de fake news e pós-verdade de um ponto de vista filosófico. Mas esse vídeo está aí, disponível para quem mais se interessar pelo assunto e quiser debatê-lo conosco. Boa parte das reflexões que eu vou fazer nesse vídeo, eles se baseiam num livro chamado Pós-Verdade, escrito por um jornalista norte-americano, Matthew D'Ancona, em 2018, e a referência desse livro e de outros artigos que eu vou citar ao longo do vídeo estarão na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar e saber mais a respeito do assunto. Então, sem mais delongas, 5 reflexões sobre o conceito de fake news. A primeira delas é sobre a tradução da expressão fake news para a língua portuguesa. Platão já dizia que a boa filosofia começa pela discussão do significado das palavras. Então é por isso que a gente precisa conversar sobre a tradução desse termo, dessa expressão. Em geral, quando a gente fala em fake news e traduz a expressão para a língua portuguesa, a gente fala em notícia falsa, no singular, ou notícias falsas, no plural. Por algumas razões que vão ficar claras ao longo do vídeo, essa tradução não é a mais adequada, porque o termo fake, na língua inglesa, ele tem uma característica de representar um fake, é um impostor. Então, fake news são notícias, digamos assim, impostoras. Há uma intenção de enganar, ou de causar engano de propósito. Por isso, talvez a melhor tradução ou as melhores alternativas de tradução de fake news, pelo menos do ponto de vista conceitual para a língua portuguesa, são as alternativas notícias falsificadas ou uma alternativa que tem sido bastante usada nos debates no Brasil, notícias fraudulentas. Como eu disse, eu espero que as razões pelas quais a gente deve preferir essas traduções fiquem claras ao longo do nosso vídeo. O segundo ponto que eu gostaria de trazer a respeito das fake news é a definição do conceito de fake news. E aí eu pego carona na minha colinha aqui, na definição que é apresentada por um filósofo chamado Axel Gelfert, no artigo de 2018. Ele diz o seguinte sobre as fake news. As fake news, ou as notícias fraudulentas, são a apresentação deliberada de conteúdos falsos ou enganosos como notícias, em que esses conteúdos são sistemática e intencionalmente enganosos. Então, dessa definição do Gelfert, eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 pontos. O primeiro deles é a ideia de que as fake news, ou as notícias falsas, notícias fraudulentas, notícias falsificadas, elas apresentam conteúdo falso ou conteúdo enganoso. Por isso, veja, não é apenas conteúdo falso. Se a gente usar um exemplo, por exemplo, de uma notícia que presidente Bolsonaro é o presidente brasileiro com maior popularidade na história. Esse é um fato simplesmente falso, ou melhor, não é um fato. Então, se houver uma notícia veiculando esse fato, é claramente uma notícia falsa. Mas a gente pode ter uma notícia que usa conteúdo verdadeiro num contexto que torna a notícia falsa ou fraudulenta. Se nós pensarmos no contexto do coronavírus, por exemplo, na epidemia e na pandemia que nós estamos vivendo. No começo dessa epidemia, na China, circularam por grupos de WhatsApp, de outras redes sociais, algumas imagens e vídeos de pessoas doentes, caindo pelas avenidas e ruas das cidades chinesas. Ora, esses vídeos e imagens eram imagens reais, eram imagens e vídeos de fatos que realmente aconteceram, mas não eram imagens e fatos relacionados à epidemia de coronavírus. Portanto, apresentar essas imagens ou esses vídeos como ligados à epidemia de coronavírus é uma fake news, é uma notícia fraudulenta, ainda que todos os fatos que a compõem não sejam necessariamente falsos, uma vez que as imagens e os vídeos não eram montagem, eram vídeos verdadeiros, mas vídeos tirados do contexto. Então, o ponto é que fake news, notícias fraudulentas, apresentam conteúdo falso ou conteúdo enganoso.
Outro ponto importante da definição, e o segundo ponto, é dizer que as fake news elas se apresentam como notícias. Então, aqui está aquela ideia de fake como impostor. A fake news consiste em um conjunto de notícias ou em uma notícia impostora, fraudulenta, falsificada, deliberadamente manipulada para causar engano. E o terceiro ponto da definição é justamente esse, que o engano causado pelas fake news, ele é deliberado, ele é intencional. Portanto, se um jornal veicula uma informação incorreta e depois se retrata, pede desculpas, faz uma errata dizendo que publicou informação incorreta, isso não significa fake news, porque a fake news é uma notícia que é dada como falsa e que causa engano deliberadamente, intencionalmente e de maneira sistemática. Portanto, os 3 pontos da definição que nós destacamos foi que as fake news apresentam conteúdo falso ou enganoso, que elas se apresentam como notícias, então elas são impostoras, e que há uma intenção deliberada de causar engano. Então, até aqui nós discutimos a tradução do termo fake news e a sua definição, de uma forma rápida, breve, preliminar. Agora, no terceiro ponto, eu gostaria de discutir com vocês os efeitos negativos que a exposição às fake news causam em nós, causam na população, causam em todas as pessoas que têm acesso às notícias falsas. O primeiro efeito negativo que a exposição às fake news causa é muito conhecido, que é o efeito de, se uma pessoa acredita numa fake news, ela vai ter uma visão distorcida sobre a realidade e essa visão vai causar problemas na tomada de decisão de uma pessoa, de um país ou de um governo. Vamos pensar se a gente tiver um grande número de notícias falsas dizendo que a cloroquina cura a Covid-19. Bem, essa não é uma notícia verdadeira. Então, se nós acreditarmos nessa notícia que ela representa uma verdade, isso claramente vai influenciar negativamente a nossa decisão a respeito das maneiras de combater a epidemia de coronavírus. Bem, mas isso é muito conhecido e bastante difundido entre nós. O fato de que acreditar nas fake news é muito problemático para a nossa tomada de decisões e por isso as fake news são tão ameaçadoras para a democracia. Agora, há um autor chamado Neil Levy, num artigo de 2017, que apresenta, com base em estudos de neurociência, de psicologia comportamental e cognitiva, efeitos maléficos das fake news que nem sempre nós percebemos. O argumento dele se baseia em neurociência, em psicologia comportamental, então eu vou tentar simplificar ao máximo o que ele diz. Trata-se do seguinte: o Levy diz que, mesmo quando nós lemos fake news e nós não acreditamos no seu conteúdo, mesmo assim nós não estamos livres dos efeitos negativos que essas notícias podem causar em nós. Isso porque o nosso cérebro, a nossa memória, processa informação de modo muito ágil. E às vezes, na passagem do tempo, quando a gente é requerido para ter alguma informação ou a justificativa de alguma informação que nós tenhamos, o nosso cérebro ele pode, no meio desse processo, entre aspas, se esquecer qual é a fonte daquilo que ele sabe. O ponto é, quando alguém lhe pergunta algum fato sobre o passado e você sabe sobre esse fato, o seu cérebro e mesmo a sua consciência nem sempre estão conscientes de aonde, em que lugar, em que momento você veio a ter justificativa desse fato, por que esse fato realmente aconteceu. Então, se nós estamos expostos a fake news de modo muito largamente amplo e difundido, e às vezes a gente pode ler fake news mesmo sem perceber, porque elas estão ali no meio de notícias que são verdadeiras, lá na frente a gente pode ter formulado uma crença, um juízo baseado naquela fake news que a gente leu há muito tempo atrás, sem mesmo se dar conta. Bem, esse debate ele é muito amplo, ele rende bastante discussão, e aqui eu só quero colocar mesmo a pulga atrás da orelha de vocês. O fato é que ler fake news pode causar efeitos negativos à nossa cognição, mesmo quando nós sabemos que as notícias são falsas.
E é por isso que algumas notícias falsas que eu mencionei nos exemplos anteriores, eu não vou colocar o link dessas notícias falsas na descrição, justamente em atenção a esse fato de que nós estarmos expostos excessivamente a notícias falsas pode causar efeitos negativos, mesmo quando a gente sabe que elas são falsas. Bem, o fato de que nós estamos expostos a notícias falsas de maneira muito ampla faz com que muitos autores, muitos pensadores digam que nós estamos na era da pós-verdade. E essa é a quarta reflexão que eu quero trazer nesse vídeo. Novamente, aqui eu vou para minha cola para dizer a definição do termo pós-verdade, que é uma palavra que foi eleita pelo dicionário de Oxford como a palavra do ano em 2016. E a partir desse momento começou a virar figurinha carimbada nos debates públicos. Vamos lá. A definição de pós-verdade, de acordo com o dicionário Oxford, é quando os apelos à emoção, a crenças e a ideologias têm mais influência em moldar a opinião pública que os fatos objetivos. Ora, nós temos o conceito, a ideia de verdade, que basicamente significa a correspondência entre o que a gente diz e os fatos, e a realidade. Portanto, pós-verdade seria uma era, uma época em que a verdade, ou seja, a correspondência entre pensamento, fala, texto e realidade, não é mais importante. Há grande exposição a fake news e eventos como o Brexit no Reino Unido e a eleição norte-americana em 2016 fez com que muitos autores então dissessem que nós estejamos na época da pós-verdade. Mas aqui eu gostaria de trazer um contraponto para a nossa reflexão e não vou desenvolver, vou apenas colocar o questionamento que é trazido num artigo de 2018 por um filósofo chamado Joshua Hapgood Cooley. Ele diz o seguinte: ora, o termo pós-verdade ele é bem problemático, porque ele pressupõe que nós estejamos em uma época onde a verdade não é mais importante. Então, isso significa que houve uma época anterior em que a verdade, em que os fatos eram importantes e que eles baseavam todas as nossas decisões. O que esse autor argumenta, alega, é que, na verdade, se a gente parar para pensar, a nossa população, as nossas populações, a humanidade sempre teve as decisões baseadas muito mais na emoção, em crenças, em ideologias, e que essa época áurea da verdade, dos fatos e do iluminismo, ela existiu muito mais em aspecto teórico do que em aspecto prático. Então ele defende que, na verdade, pós-verdade, ela não começou em 2016, não começou no século XXI, e que nós vivemos, na verdade, nessa época, há muito mais tempo do que nós imaginamos. Então, eu só deixo essa reflexão e a gente certamente pode debatê-la mais e conversar mais sobre isso em outros momentos. Então, vamos lá. Eu tenho ainda a quinta reflexão sobre a fake news, mas antes eu gostaria de recuperar rapidamente até onde a gente chegou. Nós discutimos a tradução do termo fake news, e parece que notícia fraudulenta é um termo que capta melhor a ideia do termo fake, da língua inglesa. Nós discutimos a definição de fake news, nós discutimos os efeitos negativos que as fake news causam, mesmo quando nós sabemos que elas são falsas e estamos expostos a ela, e nós discutimos a era da pós-verdade. A última reflexão é, na verdade, um convite, é, na verdade, uma polêmica, porque sem polêmicas a gente também não vive. Será que, quando a gente compartilha um conteúdo falso na internet e não comenta nada a respeito, simplesmente passa uma notícia adiante e acaba sendo uma notícia fake, uma notícia fraudulenta, será que compartilhar significa concordar com o conteúdo da notícia? Há uma filósofa chamada Regina Rini que, num artigo de 2017, lança essa reflexão com base num fato do governo Trump logo no início do seu mandato. O presidente Trump, na sua conta do Twitter, compartilhou gráficos sobre a situação norte-americana, em termos ligados à economia e a outros indicadores. Acontece que esses gráficos que o presidente americano compartilhou estavam todos incorretos, não correspondiam à realidade. Quando os jornalistas, então, perguntaram: olha, presidente, você compartilhou esses gráficos são incorretos, eles não representam dados reais.
O presidente simplesmente respondeu o seguinte: ora, mas eu apenas compartilhei, eu recebi essa notícia e passei para frente. Eu não necessariamente estava concordando com o que estava sendo dito ali. E aí a filósofa, a professora Rini, ela se faz essa pergunta: ora, será que quando a gente compartilha um conteúdo sem falar nada, será que necessariamente a gente está concordando com ele ou será que não? Esse fato gera ainda dúvida porque as regras de comunicação nas redes sociais ainda não estão bem estabelecidas entre nós. As redes sociais são um conjunto de fenômenos novos na nossa vida e na nossa sociedade. Então, nem sempre a gente sabe o que está sendo dito, o que está sendo expresso e quais as regras de comunicação implícitas na prática de compartilhar esse tipo de notícia. E para você, na sua opinião, compartilhamento significa concordância, mesmo quando a gente passa uma notícia para frente? Olha, não sei se é verdade, mas por via das dúvidas e passa para frente, como é uma prática muito utilizada entre nós atualmente. Será que isso significa concordância implícita com o conteúdo da notícia? Bem, fica esse questionamento para vocês. Se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, eu só posso lhe agradecer e dizer que estou aberto para continuar esse debate em outro momento. Muito obrigada.